Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Hoje, aqui no programa, a presença do técnico César Paulista, do ex-jogador Vado. Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tem jogo da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia nesta quinta-feira. E claro, é preciso falar do futebol da cidade, do Metropolitano e do Blumenau. César, prazer tê-lo aqui de novo no TVL Esporte. Prazer é meu, Minus, como sempre falo para ti, falar de futebol para mim é uma alegria. Assim para você também, Vado? Olha, é mais do que uma alegria, duas alegrias, você e o César. Sempre que eu venho aqui, eu saio melhor aí do que quando cheguei. Olha, que bom, que bom. Espero que o torcedor, o telespectador em casa também pense assim. Eu falo torcedor porque vocês fizeram história no futebol da cidade. Você jogando no BEC, depois como treinador também no Metropolitano, e acabou criando um vínculo muito forte com esse torcedor, né, César? É verdade, eu estava até sábado conversando, hoje sou casado, tenho 3 filhos, 3 genros, eles não me conheciam jogando, e fazendo essas perguntas, eu lembrando aqui do antigo BEC, né, quando eu cheguei em 1988, onde o BEC era um grande time. Nós já fomos vice-campeão, então foi 5 anos de muita alegria no BEC, depois fui para o Metropolitano, estou lá até hoje, então futebol é a minha vida, e desde que cheguei a Blumenau, há 30 anos, sempre mexendo com futebol. Você não faz igual o Renato Gaúcho, mostrar um vídeo, o tape dos lances lá para os gêneros? Você sabe que eu sou um pouquinho mais velho que o Renato, então naquela época eu até falava para ele, era até difícil para mim ver um videotape meu que não tinha, a gente jogava, era muito difícil. Hoje você é internet, é televisão muito rápido. Eu lembro até que quando eu fui para a seleção em 1979, seleção de novos, eu não consegui ver um jogo meu porque não tinha. E hoje na seleção sub-13, sub-15, passa em todos os canais de televisão, como e tem produtora, gente contratada para filmar tudo, para todos filmar. Os detalhes. Pois é, mas eu te vi jogando, você também viu o César jogando. E como jogava, né? Eu até quando, naquelas rodas de futebol, de café, de jantar, no próprio clube que a gente frequenta, né? Sempre que me faz uma pergunta, né? E não é uma verdade pura, quem foi o melhor jogador que eu vi jogar em Blumenau? Eu sempre citei o César, né? Olha só. Porque eu venho de uma época em que o futebol, na realidade, era arte. Quem sabia jogar, jogava. E eu me lembro de Parobé, né? E o César não difere em nada daquilo que jogava o Parobé. Os dois realmente foram os melhores jogadores que eu vi. Só que o César tinha uma facilidade maior do que o outro, porque ele antecipava o que ia acontecer. Então, esse jogador que faz esse tipo de coisa tem uma visão maior do que aqueles outros, para usar principalmente o espaço vazio. Isso o César fazia bem. E com a bola que jogava na época, fosse hoje, estavas arrumado, né, financeiramente. Não, sem dúvida, tudo é... A falta de um camisa 10, inclusive na Série A do brasileiro, né? Não tem ninguém que tenha aquela maestria, aquele toque de qualidade. Se a gente buscava isso no Catarinense, na Série D, você imagina, a Série B, a Série C. O Vado, eu não te vi jogando, imagino que o César também não, os mais experientes, mais antigos aí lembram da tua passagem no BEC, lá em Joinville, onde você foi campeão, Sim. no Avaí, Uhum. Jogasse no Juventude. Juventude no Aimoré de São Leopoldo. Campeão da Copa Governador do Estado também. O famoso Carlos. E foi lá que eu conheci uma das maiores pessoas, né, ligadas ao futebol. Um cara fantástico, líder por natureza, chamado Luiz Felipe Scolari. Você jogou a favor dele contra? Joguei com ele. Deus o livre jogar contra. Mas ele era zagueiro? Não, e zagueiro, né? Ele era zagueiro. Não tinha aquele troço. Então, ele tinha um fator que fazia dele o principal jogador. Não tecnicamente, mas aquele cara que chamava a sua atenção em prol do coletivo. Ele não deixava você fazer alguma coisa que não tinha sido treinado. Vamos deixar de falar do passado, que sempre é bom falar do passado, porque quem tem passado tem história. Para nós falar um pouquinho da atualidade do futebol, e se me permite, eu vou chamar os jogos do final de semana do Campeonato Nacional, Série A. Nós tivemos mais uma rodada no Maracanã. O Vasco venceu o Fluminense por 1-0. O Zé Ricardo não estreou, assistiu o jogo de fora. O Valdir Bigode comandou o Vasco.
Corinthians 0, Atlético de Goiás 1. Eu disse lá na CBN que o Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. No comentário que eu fiz sábado pela manhã, não é que caiu de novo, perdeu para o Vitória e voltou a perder agora para o Lanterna, para o Atlético de Goiás. O Bahia perdeu para o Botafogo em Salvador. O Palmeiras ganhou do São Paulo no Clássico Paulista 4-2. Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 2. De virada, o Galo venceu. Flamengo ganhou do Atlético do Paraná 2-0. Cruzeiro e Santos ficaram no 1-1. No confronto catarinense deu Avaí. A Chapecoense jogou melhor, bola na trave. O Apodi fez uma jogada que tinha que terminar em gol. O goleiro Douglas fez a defesa, o Avaí levou a melhor. Nesta segunda-feira, no Couto Pereira, tem Curitiba e Vitória. E o Grêmio joga com o Sport para fechar a rodada dia 2, lá em Porto Alegre. A classificação tem o Corinthians 50 pontos, o Grêmio 40, Santos 38, Palmeiras 36, Flamengo 35, Cruzeiro e Botafogo 31, com 30 Atlético do Paraná e Fluminense, com 29 pontos Sport e Atlético Mineiro. O Vasco tem 28, Ponte Preta 27, Bahia e Curitiba 26, depois a Chapecoense, primeira fora da zona do rebaixamento com 7 vitórias, tem 25. O primeiro no Z4, o Avaí, com 25 pontos, 6 vitórias. Depois São Paulo 23, Vitória 22, Atlético de Goiás 18. César Paulista, quem está decepcionando nesse campeonato brasileiro? Mas, sem dúvida alguma, é o São Paulo. São Paulo, na zona de rebaixamento, e muita gente acha que Miguel não cai. Nos 2 últimos anos caiu o Vasco em 2015, ano passado foi o Inter, então a maior decepção, independente de Flamengo ter um grande elenco, ou o Palmeiras tem um grande elenco, a maior decepção, sem dúvida alguma, São Paulo. O Vasco ganhou do Fluminense, o Atlético virou, mas eram 2 também numa situação... delicada, mas o Atlético, pelo time que tem, o Atlético Mineiro também é uma grande decepção. O Cruzeiro, hoje, se você falar, até pela tabela que passou ali, o Corinthians acima, o Grêmio que está um pouquinho acima também, normal. Então, os demais, o Santos... Flamengo, Palmeiras, não é tanta decepção, é que o Corinthians e o Grêmio estão um pouquinho realmente acima dos outros. O Vado, o Corinthians jogou no primeiro turno e agora está com as barbas de molho, deixando o Renato colocar o time reserva e tentando que alguém se aproxime dele, Corinthians? O que se lamenta profundamente, né, é que quando um treinador diz que o fulano vai despencar, né, aqueles que estão fora entendem de uma maneira diferente daquilo que ele quis dizer. E, na realidade, subir você sobe. Difícil é você se aguentar lá em cima sem perder nada. E isso está acontecendo com o Corinthians. Quando o Renato disse que vai despencar, na realidade ele ia perder alguns jogos. Talvez uma frase que não encaixou bem, mas que, na realidade, faz parte do futebol. Porque nada é melhor do que o futebol. Até para quem está em cima e para quem está embaixo. De repente, embaixo sobe, em cima desce. Isso é futebol. É somente futebol, nada mais do que futebol. Agora, o Corinthians fez uma campanha acima da média, né, no primeiro turno. É que eu falei, o Corinthians é o que está acima da média. Mas se você olhar assim, nós, treinadores, a gente no clube, a gente sempre faz uma projeção. E hoje o Corinthians não é campeão porque perdeu em casa para o Vitória e para o Atlético. Senão já estaria com 56 pontos, não pegaria mais. Então, desses 3 jogos que o Corinthians jogou, que foi o Vitória, em casa perdeu, ganhou da Chapecoense e depois ganhou do... Empatou com o Avaí? Mas nesses 3 jogos, você sempre pensa em somar quantos pontos? Nesses 3 jogos, 2 times pequenos em casa e um fora, por isso que ele ia ganhar 9 pontos, ganhou só 3. Então, se ele tivesse feito as 2 vitórias, eu já tinha dado o título para o Corinthians. Mas agora, com essa queda que ele teve, ele está dando uma pequena chance ao Grêmio, mas infelizmente, não é que o Grêmio quer aproveitar. Eu acho que uma coisa errada, não só do Grêmio, mas do time grande, é você desqualificar, sair, esquece o brasileiro, vamos mirar a Libertadores. Se o Grêmio não tivesse Libertadores, talvez o Grêmio estava um pouquinho mais próximo ao Corinthians. Amigos, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente continua nesse assunto. A gente tem muito para falar sobre o futebol brasileiro. O intervalo e logo estaremos de volta. A Câmara de Vereadores de Blumenau presta contas do primeiro semestre de 2017. Foram 232 projetos apresentados, 50 em tramitação, 182 projetos tramitados e 117 aprovados.
São normas que contribuem para o desenvolvimento da cidade e facilitam a vida do blumenauense. Trabalho que reforça o compromisso do Legislativo em fazer mais pelo progresso do município. Câmara de Vereadores de Blumenau, promovendo a cidadania e o desenvolvimento. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje, os meus convidados, o técnico César Paulista, o ex-jogador Vado. Né? Vado, a gente fechou o primeiro tempo aqui do programa falando sobre a campanha excelente acima da média do Corinthians no primeiro turno e os adversários que ficaram bem distantes. Uma particularidade que o Grêmio poupou, pelo menos em 4 jogos, sem contar uma série de pênaltis desperdiçados, né, ao longo desta competição, e daí essa diferença hoje que é de 10 pontos, o Grêmio com o jogo pendente ainda. O que nós falávamos aqui, antes de voltar, de começar esse bloco... Sim, porque no intervalo a conversa continua. Exatamente, é irreal a campanha do Corinthians. Por quê? Porque as outras equipes não aproveitaram alguns momentos que o Corinthians perdeu, empatou, tal. E eles deram essa vantagem ao Corinthians. Porque eu acho que, tecnicamente, o time do Corinthians merece estar onde está, lógico que merece, mas não é aquele time confiável, porque se você for olhar e dizer assim, quem é o grande jogador do Corinthians? Rodriguinho. Pois é, mas se você olhar no Palmeiras, é um time Bem acima. com investimento acima. Bota o Flamengo? O Atlético. O próprio Atlético? Atlético Mineiro também. Sim, mas teve time que poupou também. Eu falei aqui do Grêmio, Botafogo poupou. Flamengo também lá atrás, né? Exato. Mas o olha Flamengo, você fala do Corinthians, né? Eu estava vendo no jogo da base contra o Brusque, conversando com o presidente do Brusque, o Resine. Ele falou, olha como é futebol, César. Nós estávamos aqui jogando a Copa do Brasil, Brusque e Corinthians. O Corinthians quase foi desclassificado por nós. Um pênalti antes do Carlos Alberto, perdeu. Eles estavam mandando o Carille embora. Hoje o Carille é o melhor treinador. E ele ia cair se o Brusque tivesse passado, não passou por pouco. Então o futebol tem disso, deram a chance, o Corinthians foi embora. E os outros times começaram, eu não digo menosprezar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho um absurdo. Nós que temos a mania de copiar tudo da Europa. Na Europa, se você pega um time, eles querem ganhar os 3 campeonatos. Aqui não, nós desqualifica o brasileiro para ganhar Libertadores ou outro. Eu acho uma coisa errada e desumana. Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo na final. Alguém arrisca um palpite aí? Olha, é muito difícil, né? Eu vejo assim, ó, o Mano do Cruzeiro é um senhor treinador de futebol. Todos os trabalhos que ele fez, né? Muitas vezes não compreendido por causa de uma derrota, mas ele dirige muito bem e o Cruzeiro é um time muito bem armado. Também é outro time que não tem... E decide em casa. E decide em casa. Mas não tem a vantagem de gols fora agora, né? Tudo igual. Mas olha só, César, o Flamengo, com o Rueda, na realidade, ele arrumou um problema seríssimo que tinha o Flamengo, que era a sua defesa. Tomava gol em todos os jogos. Agora são 4 ou 5 jogos que não toma gol. Ele já arrumou o time do Flamengo. São 4 jogos, né, com o colombiano no comando, 3 vitórias e um empate. Dá para cravar o Corinthians campeão, César? Se o Grêmio, com esse jogo que falta contra o Sport, né, que tem um jogo a menos, se o Grêmio não fizer os 3 pontos, eu cravo o Corinthians campeão. Agora, se o Grêmio fizer os 3 pontos, eu acho que vamos falar dos catarinenses, porque, de certa maneira, me preocupa a muitos, a Chapecoense vem despencando, né? E está correndo o risco de rebaixamento. O que nos preocupa é no ano que vem não tem ninguém, porque se caía para quem hoje, já teve 4, Chapecoense está caindo, Avaí está indo, o Figueirense na Série B está caindo, e eu acho que vai ser difícil subir o Joinville. Do Guarani no final de semana pela Série B. É capaz de a gente não ter nenhum time o ano que vem na Série A. Seria uma coisa muito ruim para um time, para um estado que teve 4 na Série A. E você vai estar sendo assim pessimista igual o César? Concordo. Sabe o que acontece? Nós temos uma preocupação muito grande, né? De exigirmos que o treinador, né, ganhe, vença. E nós nos esquecemos que do outro lado também tem outras equipes precisando vencer. Então nós não estamos, às vezes, preparados para um revés. E o que é que acontece? Quando você está começando um trabalho, pum, cai
treinador. Joinville já trocou uns 3 ou 4 treinadores. Me permita, já que falasse no Joinville, o Joinville perdeu uma bela oportunidade no final de semana com o Macaé, perdeu o jogo em casa por 4-2. Restam 2 jogos, ele poderia, né, até aspirar uma classificação. E está em agora sétimo. Ficou difícil. E está em sétimo? Sim, ficou difícil agora. Por isso que eu falei, talvez, e se o Figueirense dar uma tropeçada, nós teríamos 2 times na Série C e o restante na Série B. É um ano bem difícil para o campeonato. Pois é, e sem falar na Série D, que, por exemplo, tinha 3 esse ano e o ano que vem já não tem o Metropolitano certo, né? Mas quando nós mais nos preocupamos, né, no Brasil, de acharmos uma vaga para Libertadores e não sermos, às vezes não dá nem muita importância, né, em sermos campeão brasileiro, né? Não, nós ficando em quarto, em terceiro, em segundo. O brasileiro é a cereja do bolo. Claro né? que é, o melhor calendário. campeonato que se disputa é o brasileiro. E até um respeito também, porque tem uma grana muito alta para isso. Sim, o César, Libertadores, Copa do Brasil, às vezes um jogo acaba. Foi assim com o Palmeiras, foi assim agora com o Grêmio, que projetou tudo contra o Cruzeiro. O Palmeiras ficou fora. E na Libertadores vai sobrar mais gente. O próprio Grêmio agora já ficou fora. E se o Grêmio perde para o Botafogo, o Grêmio perde... Ou se o Botafogo perder para o Grêmio. O Botafogo, tudo bem, ainda não está em chance de ser campeão do Brasil. Mas o Grêmio está. Eu acho que o Grêmio tem um elenco e dá para jogar os 3 campeonatos. Isso eu discuto muito. Muita gente fala de nós temos que poupar. Na Europa eles não poupam. Começou, fez a pré-temporada, eles querem ganhar a tripleta, querem ganhar os tríplices coroa. Aqui no Brasil, não. Você ou vou pegar isso ou aquilo. Eu acho que é um desrespeito. Particularmente, acho que poderia até priorizar a Libertadores e o brasileiro deixar de lado a Copa do Brasil, que tinha ganho no ano passado. Agora, priorizar a Copa do Brasil aí... Acho que foi o pecado. Porque ele perdeu 8 pontos, 8 pontos, poupando os jogadores no brasileiro na Copa do Talvez Brasil. o Botafogo tentou fazer o certo porque teria uma chance de ir para a Libertadores mais rápido do que... Sim. Mas quando você quando você fala, né, em calendário, que tem que poupar o jogador, aí vem um Flamengo, né, vem um Fluminense e cria uma primeira liga. Para brigar com a CBF. Tem jogos agora. Ainda, hein? Aí sim. Aí você vai... Tem Fluminense e Londrina, Grêmio e Cruzeiro, Sim, acho que até o Flamengo está indo. Aí você vai jogar o Campeonato Brasileiro, tem que colocar um time, porque na quarta-feira tem a Primeira Liga. Aí na outra semana tem a Sul-Americana ou Libertadores. Mas você está criando, entendeu? Quando você está descansando, que vai treinar para arrumar o time, aí tem um jogo amistoso. Aí complica. Aí a Chapecoense viaja 2 dias dentro de um avião. Complicado. E a Chapecoense ainda está na Sul-Americana. Olha o que está acontecendo. O César e Vado, temos jogos no meio de semana pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver os jogos desta quinta-feira. O Brasil estará em campo pela Sul-Americana. Né? O jogo do Brasil será na Arena, em Porto Alegre. Por isso, poupando o gramado, o Grêmio vai jogar só com o Sport no sábado. Então, na quinta-feira, 21h45, Brasil e Equador. 23h15 tem Peru e Bolívia. Um pouco mais cedo, Venezuela e Colômbia. Chile e Paraguai. Uruguai e Argentina, o clássico sul-americano. O Brasil tem 33 pontos, Colômbia 24, Uruguai 23, Chile 23, Argentina 22, Equador 20. São os que estão caminhando aí passaporte para a Rússia. O Brasil com o Tite reagiu, o César, e se espera uma vitória. Não vejo outro resultado, senão os 3 pontos contra os equatorianos na quinta-feira em Porto Alegre, né? Mas olhando aquela tabelinha ali, se a Argentina perder para o Uruguai, eu vou falar para o Brasil entregar o jogo para o Equador. Né? Deixamos a Argentina fora. Mas eu acho que vai ser um jogo... Por mais o Equador, as equipes equatorianas estão crescendo também, então automaticamente a seleção. Mas eu acredito que o Brasil está numa boa fase e deve ganhar esse jogo sim. O que aconteceu que do Dunga para o Tite aconteceu essa mudança da água para o vinho, Vado? Aconteceu que a inteligência superou tudo que nós podíamos esperar dos outros treinadores que passaram. Ele se programou, ele fez curso, ele trabalhou, entende? E ele viu o que acontece com o jogador brasileiro. Quando você chama o jogador brasileiro e o responsabiliza também por aquilo que ele vai fazer, a tendência é que nós possamos jogar por ele. Isso aconteceu com o Tite. O Tite chamou o grupo para ele. Mas ele é bom treinador também. Muito bom treinador. Se não fosse bom treinador, o Brasil não estaria classificado. E nós estaríamos agora chamando Antônio Pedro Manuel de burro, de que não entende nada, de que não deveria estar ali. E hoje a grande maioria aplaude o Tite. Mas eu acho que o Tite ganhou um pouquinho na convocação.
o Brasil Mas tem... não mudou muito daquele time do Dunga. Ele trouxe já Renato Augusto, já trouxe o Gabriel Marcelo. Jesus, né? Paulinho. O Marcelo, lateral esquerdo, que é um grande... Ele não gostava. Ele trouxe o Paulinho, que é um jogador de confiança. Então, acho que o Tite... E a harmonia na seleção. Aí você pega tudo, né? Porque você, no comando, o Tite tem um comando muito grande. O Dunga tem um comando mais na pancadaria e o Tite é mais na conversa e tal. Isso sobressai muito mais. Parte tática, uma coisa ou outra, ele também colocou um sistema muito bom, que é o 4-1-4-1, que deu certo com a seleção. Mas eu acho que ele fez a coisa correta. Ele colocou, como você bem lembrou, hoje nós temos dois laterais que não estavam trazendo mais nem o Dani Alves nem o Marcelo. Sim, o Marcelo é considerado o melhor jogador. Lateral direito. Lateral esquerdo jogando no Real Madrid há quanto tempo? Como é que você não convoca um jogador desse? Então acho que o Dunga tem essas imprecisões dele. O Tite foi muito mais razoável. Pegou, ele sabe que hoje o futebol é corrido, tanto é que o seu Neymar está jogando na seleção que não jogava, na posição dele. Talvez agora até atrapalhe um pouco, que está jogando diferente no Paris Saint-Germain, mas eu acho que o Tite está no caminho certo e nós temos sim uma grande chance de fazer uma boa, já estamos fazendo uma boa eliminatória. Estamos classificados, né? Sim. Estamos classificados. Pois é, é isso que eu queria Copa do dizer. Mundo. Esses 2 jogos que restam aí é para cumprir tabela. Vocês já estão projetando que esse é o time e o Brasil já vai franco favorito para a Rússia no ano que vem? Eu acho que, por tudo que ele está fazendo, ele não vai fazer aquela história de família Dunga, família Filipão, nada. Mas Família ele vai escolar, é verdade. A família escolar. Ele vai levar os jogadores que está aparecendo. E caso apareça alguma... Né, o garoto do Flamengo, se ele realmente despontar, que está indo para o Barcelona, pode ser que seja uma surpresa, mas eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acho que ele já tem praticamente 95% da seleção para a Copa do Mundo. É o que ele está falando, eu ia até falar uma coisa. Por exemplo, quando tu vai armar a tua equipe, né? Tu tens 2 jogadores, tens o Minosso e tem o Vado. Eu já joguei contigo, tu já me conhece. Tu vai levar quem? Quem é de confiança. É isso que o Tite fez, cara. Na grande maioria. Mas não tem o melhor momento do Atlético? Mas o melhor momento é aquele que eu passei com o César. É que ele sabe o que eu sei fazer. Ele quebrou uma em cima que ele trouxe 2 jogadores que estavam na China, o Renato Augusto e o Paulinho. 2 jogadores na China que falavam assim, ó, quem joga na China não joga nada. O Paulinho veio para cá, agora foi o Barcelona. E quem tomou de 7-1 eliminado da Copa do Mundo em casa, isso aí também para você recuperar um jogador e colocar de novo de volta. Porque jogou com ele, o Minosso, é o que nós estamos falando aqui. Deixa, já que a coisa da seleção está bem encaminhada, eu preciso fechar o programa aqui nesses 4 minutos que restam ainda, para falar do futebol da cidade. Infelizmente, o rebaixamento do Metropolitano para a Série B, felizmente o acesso do BEC para a Série B, esse confronto de Metropolitano e Blumenau, previsto para o ano que vem, é, no entendimento dos senhores, o fortalecimento do futebol da cidade, esse confronto local? Eu não sei se seria o fortalecimento. Existe aquela velha pergunta, se não cabe um time aqui, os 2 vai caber. Eu acho que essa rivalidade ela é salutar. Eu acho que ele pode crescer. Vai acender o futebol da cidade? Infelizmente, o que acontece é o seguinte, o Blumenau foi campeão da Série C, num campeonato um pouco mais abaixo. Também não está com tanta estrutura e, infelizmente, o Metropolitano está passando por um momento muito ruim. Então, eu estou muito preocupado. Ou deslancha ou não. E nós temos um grande problema ainda de jogar aqui. E falar, vai ter o clássico aqui no César. Não sabemos ainda que o César só falta ter classe e ter que jogar fora da cidade. Ter que jogar fora da cidade. Então, eu acho que o grande problema ainda discuto seria o estádio. Agora, eu estou gostando de ver as 2 equipes. Eu acho que os 2 times estão aqui. Independente de um, o outro vai ter que crescer. Então, às vezes, essa rivalidade, essa luta, eu acho que ajuda mais o futebol da nossa cidade. Vado. Eu concordo que a opinião tem que ser dada e respeitada, e eu respeito a opinião do César. Por estar 50 anos em Blumenau, eu acho que a divisão não é salutar. Eu acho que se pudéssemos sentar, os 2 presidentes, 2 diretores, e tivéssemos condições de fazer um só time, um só clube, não de futebol, clube social e esportivo, com condições de dar ao torcedor alguma coisa além do futebol, nós poderíamos fazer um grande time de futebol. Mas já tentaram fazer isso com Palmeiras e Olímpico e... Toda a tentativa, ela não pode terminar em uma só vez. Você tem que continuar entendendo que nem Metropolitano, nem Blumenau terão condições sozinhos, essa é a minha opinião, de fazer um grande time, o que é que nós esperamos, não é um bom time, um grande time, e que tenha condições de levar o público ao SESI, independente dele ser BEC
ou o Metropolitano. Os dois não podem ficar sozinhos. A minha opinião, eles têm que estar juntos. Mas se você analisar assim, sem comparação, falando de Tubarão pode ter 2 times no ano que vem na primeira divisão. O campeão da segunda divisão do primeiro turno foi o Ercílio Luz. Mas quem está bem agora é o Concórdia. É o Concórdia, mas ele já está na semifinal, que foi campeão. Né? Agora tem o Concórdia, joga quarta-feira com o Marcílio e já pode decidir. É capaz de ter 2 times de Tubarão na primeira divisão e nenhum time de Blumenau na primeira divisão. E lá eles têm 2 estádios, nós não temos nenhum, dependemos do SESI. Isso tudo eu falo assim, a gente está falando em 2 times ou um time, eu acho que está na hora de nós termos um estádio. Se não tiver a casa, eu acho que o futebol realmente... Talvez você já tenha respondido, se antecipado a pergunta que eu ia fazer para fechar o programa aqui, a gente tem 1 minuto ainda, 30 segundos para cada um. Com o tempo que você teve aqui de Beck, sendo vice-campeão catarinense como jogador, treinando o Metropolitano, você que jogou no Beck, Palmeiras, aqui da cidade e tal, por que o futebol não dá certo? Eu faço essa pergunta, por que não dá certo? Porque o último título da primeira divisão, e foram 2 para a cidade, o Olímpico conquistou em 64. Bom, rapidamente. 30 segundos para cada. O Olímpico era dirigido por empresários que conseguiu captar dentro da cidade ajudas em que tinha essa facilidade. Hoje não se tem mais. O empresário não pode tirar mais dinheiro da empresa dele. Infelizmente, a nossa prefeitura pouco dá. É uma ajuda aqui, é uma ajuda ali, que não vai levar à formação de um grande time. Certo. Eu acho que a ajuda da prefeitura teria que ser uma ajuda política. Eu acho que nós deveríamos ter um estádio municipal. Agora, o porquê que não dá certo é uma pergunta que há muito tempo eu falo e eu estou achando que realmente é por causa do estádio. Porque quando eu estive aqui no BEC, em 88, nós tínhamos 7 patrocinadores, uma estrutura danada e nós somos vice-campeão num ano, terceiro no outro. Então, se tivesse uma sequência com o estádio, eu acho que o time teria crescido. Infelizmente, parou a Marquete, foi embora com as enchentes, não se falou mais em estádio e acho que depois daquilo não cresceu. Tanto é que o BEC saiu, entrou o Metropolitano no vácuo e agora estão os dois brigando. E já devia ter falado antes para se acertar. Como não se acertou antes, eu acho que agora é o momento de um tentar ajudar, brigar com o outro para ter uma rivalidade e crescer o futebol aqui dentro. Obrigado ao técnico César Paulista, muito obrigado ao ex-jogador, amigo também, Vado. Certamente o telespectador tirou as suas conclusões com as suas opiniões e nos trouxe maiores formas de avaliar o futebol, principalmente da cidade e até no que se falou aqui do futebol pelo Brasil e da seleção brasileira. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos, um grande abraço e até a próxima.